Hoje a gente recebe o palestrante e escritor Gilcler Regina. Gilcler, seja muito bem-vindo. Primeira vez com a gente aqui, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, telespectadores. Muito bom estar aí. Bom, este ano foi um ano em que acredito que o seu trabalho acabou tendo um desafio a mais, né? Afinal, muita gente falando em crise e dentro do seu trabalho, o seu objetivo é falar de encontrar alternativas para viver bem e para ter sucesso em meio à crise. É verdade. Eu penso que nós tivemos um ano difícil. São 2 milhões de desempregados a mais. No entanto, eu sempre falo, ou você navega nas águas de cima ou nas águas de baixo. Eu tenho percorrido o país, tenho percebido que falar da crise não vende bem o negócio. Falar da crise incentiva as pessoas a não melhorar. Eu fui contratado por um grande banco recentemente e o tema que eles queriam que eu falasse era sobre crise. E eu iniciei a palestra falando o que é que vocês fizeram. Aí eles ficaram meio atônitos, eu falei, o que é que vocês fizeram com os bilhões que vocês tiveram de lucro no último trimestre? Vocês queimaram o dinheiro? Na verdade, o que é que acontece? Geladeiras continuam sendo produzidas, carros, casas, prédios, viadutos, as pessoas estão investindo na bolsa ainda, pessoas viajando, aeroportos, rodoviárias cheias, ninguém parou de comer, ninguém parou de comprar remédio. Dificuldade? Nós tivemos sim. Só que eu tenho a impressão que quando você começa a falar muito de crise, há um certo engessamento da economia. O pequeno, o médio, ele tem uma poupança, ele segura, ele não vai dar continuidade daquilo. Ele falou, não, eu vou segurar porque pode ficar pior. Aí o outro, o vizinho também faz isso, ele ouve na mídia, ele vai na conversa de boteco, conversa de esquina, ele também começa a sentir que a situação está difícil, aí ele fala, eu vou segurar o que eu tenho. O médio, mesma coisa, eu vou trocar de carro, eu não vou trocar de carro, eu vou segurar, eu vou reformar o apartamento? Não vou reformar o apartamento. Aí com isso o que acontece? O arquiteto acaba perdendo o trabalho, a construtora começa a demitir, as lojas de material de construção vão demitir e aumenta o tamanho do rombo do desemprego na economia. Eu prego motivação. Então, o que é que faz a motivação? A motivação, ela tem a missão de restaurar a economia, de resgatar a economia. E nós precisamos fazer isso. Eu percebo nesse meio tempo pessoas que estão ganhando e pessoas que estão perdendo. Eu fui fazer agora 5 inaugurações de hipermercados, um cliente que eu tenho desde 1998, começamos em Balsas, no Maranhão. Fui fazer agora a inauguração em Castanhal, em Belém, em Timon, no Maranhão. Eu já tenho mais 2 projetadas agora para final de janeiro, 25 mil funcionários, 50 lojas, hipermercados, e você fala em crise. Eu falei, crise, sim, claro. Tem gente que está ganhando, tem gente que está perdendo. Os concorrentes dele certamente estão perdendo. Estão perdendo. Esse ponto é um ponto muito importante, né? A sensação que é criada por aquilo que a gente está sempre falando. Quer dizer, se você cria uma pauta negativa dos mais diferentes assuntos, isso cria uma sensação ruim nas pessoas. É verdade. Eu estava vendo, 3 semanas atrás, o FMI dava 3,8 negativo o PIB brasileiro em 2017. Na semana passada, eles voltaram a se reunir e colocaram 0,5 de crescimento. Parece que só a notícia, ou seja, a pauta de um novo patamar, parece que já dá uma melhoria de humor de mercado. E isso daí é pessoal e é empresarial, não adianta. Se você começa a falar em crise, todo mundo começa a se abalar, a falar em crise. E eu percebo que ela desde que o mundo é mundo, nós falamos em crise.
né? Sempre há esses ciclos, né? Sempre há ciclos. Na economia, de momentos ruins e momentos bons. Eu até falo, né? O Caim matou Abel, deu crise, o Noé falou que ia alagar tudo, deu crise, a Dalila cortou o cabelo do Sansão, deu crise, o Nero meteu fogo em Roma, deu crise, Dilma virou presidente, deu crise, né? Eu acho que o sentido é a gente perceber que, apesar dos ciclos, a economia não parou. Nós tivemos, por exemplo, um problema muito sério de corrupção, de um desvario político que ocasionou exatamente esse engessamento da economia. Mas eu percebo também que se no primeiro momento nós chacoalhamos e ficamos numa situação difícil, lá na frente nós vamos colher os benefícios dessa Operação Lava Jato, né? Porque, no primeiro momento, é muita notícia negativa ao mesmo tempo. Eu percebo que é toda hora notícia negativa. E isso faz com que o cara da pizzaria da esquina, o cara que tem a mercearia, o pequeno supermercado, a farmácia, todo mundo começa a se retrair, segurar o que tem. Ele segura os investimentos, né? Outros vão para a sobrevivência. Agora, o benefício disso vai vir lá na frente, porque vai mexer com todos os setores, inclusive da política, né? Hoje ninguém vai entrar numa política para querer uma benesse própria. Algumas desigualdades também muito grandes, seja do executivo, do legislativo e até do judiciário, né? Eu estava vendo ontem, né? Não adianta, por exemplo, você ficar falando aqui em aposentadoria, 1, 2, 3 salários mínimos, e tem gente do judiciário ganhando 110 mil e aposentando integral com isso. Quer dizer, algum enxugamento tem que existir. Remédio com gosto de moranguinho não existe, né? Eu acho que o remédio às vezes é amargo. Só que nós também temos que tomar cuidado, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Gilclero, um aspecto que é bastante significativo na sua fala, né, é que essas notícias todas que trazem essa sensação de que as coisas não estão bem e que nos afetam, afetam mais algumas pessoas e afetam menos outras. Me parece que essas outras pessoas, que não são tão afetadas, elas conseguem administrar mais essas notícias, ouvi-las, parece que tirando um aspecto positivo disso, né? Acreditando ainda assim. Como se preparar, digamos, como lidar com essas notícias negativas sem deixar que elas nos afetem tanto? Já que estamos aí numa virada de ano e a gente aproveita sempre esse momento para olhar para o próximo ano e falar, não, vai ser melhor. Pois é, cada Réveillon que acontece, dificilmente você pega dizendo assim, olha, esse ano foi muito bom, nós fomos de céu de brigadeiro, né, em cima da carne seca, todo mundo bem, né, e na verdade a gente sabe que não foi. Mas também não adianta pular 7 ondinhas e prometer o que você não vai cumprir. O que nós temos que ter é otimismo com foco. Essas pessoas, que eu chamo de pessoas que não seguem a manada, essas pessoas sim, têm otimismo com foco. Porque a grande maioria é seguidor de boiada. A grande maioria estão falando de crise, então vou apostar na crise. Estão falando mal de alguém? Vamos falar mal de alguém. Não são aquelas pessoas que seguem o caminho contrário. E, infelizmente é a minoria, mas eu tenho buscado e tenho percebido talvez em alguns setores pessoas que estão já mudando de comportamento. O que nós temos que mudar aqui no Brasil é, culturalmente falando, a educação. A educação do povo. Se nós somos educados para fazer mais, com menos, se nós somos educados com produtividade, você veja, o pessoal que é oriundo da Europa, passaram por 2 grandes guerras, né? A minha mãe, o feijão que fazia na hora do almoço, a gente comia na janta. Só que a gente passava e via o vizinho jogar fora, e depois cozinhava feijão novamente, à noite, né? Quando você tem um remédio amargo, que 2 guerras na Europa fizeram com que a pessoa sobrevivesse até num porão. Agora, você
traduz isso para a realidade atual. Nós temos uma possibilidade enorme de crescimento. O Brasil, um país tem 10% do solo agricultável do planeta Terra. Nós temos água em abundância. Nós temos um povo trabalhador, ao contrário do que muitas vezes as pessoas falam. O brasileiro é um cara trabalhador. Você vai lá numa Embraer da vida, que é uma torre de Babel, no término do expediente, chinês vai embora, americano vai embora, alemão vai embora, mexicano vai embora. Brasileiro, às vezes, é o cara que fica. E nem sei se recebe hora extra e tudo mais, ou são cargos de confiança. O brasileiro é um cara trabalhador. Agora, precisa apostar mais na educação desse país. Uma formação melhor talvez nos permitiria administrar melhor as nossas crises. Sim, a formação. Isso começa de pequeno, mas também começa a um repensar, né? Porque tem muita coisa que não é ensinado na escola. Orçamento doméstico não é ensinado na escola. Aí cabe dentro da prestação, vou lá e compro. Vem entre aspas, uma crise, dá uma demissão, inadimplência no mercado. Não é ensinado na escola, por exemplo, primeiros socorros. Outro dia em Arapongas, aqui próximo, um bebê morreu no colo da mãe mamando dentro de um supermercado. Porque não tinha um santo ali que soubesse primeiros socorros e que fizesse aquele procedimento que salvasse a criança. Outro dia, uma outra mãe salvou a criança porque morava do lado do corpo de bombeiros. Saiu com a criança no colo e o paramédico foi lá e tirou, acho que uma moeda que ele tinha engolido. Veja, são coisas básicas. Oratória, por exemplo, não é ensinado na escola. Sabe qual é o medo número 2 do ser humano, Ronaldo? Falar em público. O medo número 2 é morrer. O número 1? O número 1 é falar em público. As pessoas morrem de medo de falar em público. Olha que coisa. E quantas crianças que, se já pegássemos de pequeno, seriam líderes do futuro, seriam educadores do futuro, se a gente investisse mais. Então, eu acho que no Brasil falta um pouco esse contexto de melhorar, porque se prega muito a notícia negativa. E notícia negativa é capa de jornal. Né? Quando o jornal era uma coisa que vendia muito. Porque hoje também nem jornal vende mais assim. Né? Hoje mudou. Então, o mundo está mudando. Né? Se você pegar aí as previsões para 2025, você vai perceber que tem uma série de profissões que vão deixar de existir. E a gente tem que estar preparado para isso. Né, Esse é o segredo. O segredo é buscar preparação. Quando eu falo desses meus clientes, alguns clientes bilionários que eu tenho, esse é um deles que eu estava dizendo, vai faturar esse ano 7 bilhões de reais, né? Mas eu tenho 5 clientes nesse mesmo modelo. A prática chama-se educação e a prática chama-se treinamento. Educação vem de berço, são princípios, é moral, caráter. Agora, treinamento não. O treinamento, as empresas têm que se acordar para isso. Treinamento é o princípio da repetição. E se você faz, você repete, em algum momento você fica bom. Gilcler, valeu pela conversa, sempre bem-vindo por aqui. Um bom dia, um bom ano para você. Muito obrigado, Ronaldo, e um bom ano a todos nós aí. Muito obrigado.